Fala galera, hoje é dia de quase jogar a história. Porque a história de hoje não é de um jogo em si, mas é um filme em animação 3D de uma franquia de jogos. Um filme que é canônico. Hoje é dia de Resident Evil Degeneration. Degeneration, ou Degeneração, é o primeiro longa-metragem em computação gráfica de Resident Evil, e ele faz parte da cronologia oficial. O filme foi lançado em 2008, mas se passa 7 anos depois dos eventos de Raccoon City, ou seja, em 2005. Logo depois dos eventos de Resident Evil 4. Então é uma sequência dos eventos. Por isso eu já fiz vídeo aqui de Resident Evil 0, 1, 2, 3, Code Veronica, Umbrella Chronicles, Dark Side Chronicles e o 4. E o link para todos eles tá aqui na descrição. Eu aconselho que você veja pelo menos os vídeos sobre o 2 e o 4 antes de continuar esse daqui. Mas se você já assistiu ou já conhece esses jogos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. O incidente em Raccoon City, em 1998, foi algo que abalou o mundo inteiro. A total destruição de uma cidade começou uma investigação mundial sobre bioterrorismo que resultou no fim da responsável pelo surto, a empresa farmacêutica Umbrella Corporation. O tempo passou e agora a história começa no ano de 2005, onde o governo dos Estados Unidos está numa campanha aberta contra o bioterrorismo. O governo descobriu que a República do Bajirib, liderada pelo general Miguel Grande, era um dos países na lista dos que financiavam o bioterrorismo. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, a empresa farmacêutica Will Pharma começou a se destacar no mercado, e eles instalaram uma nova unidade na cidade de Harvardville. E apoiando a empresa estava um senador dos Estados Unidos, o senador Ron Davis. O problema é que nem todos apoiam a atuação da Will Pharma, acreditando que ela é suspeita, assim como foi a Umbrella, já que houveram relatos sobre experimentos feitos em humanos na Índia por parte da empresa. Uma das pessoas que se opõe a Will Pharma é o Dr. Curtis Miller. O Dr. Miller já foi um associado da TerraSave, uma ONG de direitos humanos dedicada a ajudar as vítimas do bioterrorismo. Mas o Dr. Miller foi preso e acusado de obstrução e ameaça contra a segurança dos funcionários da Will Pharma. Como resultado, a TerraSave cortou relações com Curtis Miller. Mesmo assim, a TerraSave continuava a oposição à Will Pharma. Membros da TerraSave, inclusive, faziam uma manifestação no aeroporto de Harvardville nesse momento, onde esperavam a chegada do senador Ron Davis. E quem também faz parte da TerraSave e chega também no aeroporto nesse dia é ninguém menos que uma das sobreviventes de Raccoon City, era Claire Redfield. Claire é recebida no aeroporto por uma colega da TerraSave, ao lado da sua sobrinha Ronnie. E enquanto a colega vai buscar o carro para deixarem o aeroporto, Claire e Ronnie esperam por ela. Enquanto tudo isso acontecia, um avião se aproximava do aeroporto de Harvardville, mas ali dentro um passageiro não parecia muito bem. Ele precisava falar com Frederick Downing, da Will Pharma. Enquanto esperam no aeroporto, Claire e Ronnie assistem às manifestações pela TV, e um homem sentado do seu lado vê aquilo e comenta que era uma grande maluquice. Esse homem estava ali esperando por alguém também, mas ele desiste de esperar e simplesmente vai embora. A presença do senador Davis causa muita confusão ali, e ele tenta deixar o aeroporto sem ser notado, mas a tentativa de uma saída discreta do senador é frustrada por um manifestante que aparece usando uma máscara de zumbi. Ele acusa o senador de incentivar os estudos da Will Pharma e de causar infecções em experimentos na Índia. Nesse momento, outra pessoa começa a agir como zumbi também. Só que quando o segurança vai parar esse outro homem, percebe que ele não usava uma máscara.
e o homem simplesmente ataca o segurança e o morde. Esse era de fato um zumbi. Ele infecta o segurança, que rapidamente se transforma e infecta os guarda-costas do senador. Em poucos segundos, a infecção se espalha. O aeroporto foi infectado pelo T-vírus de alguma forma. E o lugar fica infestado de zumbis muito rapidamente. No meio dessa confusão, Claire tenta salvar Ronnie e acaba esbarrando num homem. Então ela percebe que é o Dr. Curtis Miller. Só que ele rapidamente desaparece na multidão. Para piorar tudo, aquele avião, onde um homem não se sentia muito bem, se choca com o aeroporto nesse momento, provocando um enorme acidente. Aquele homem também estava infectado, e agora o aeroporto estava infestado de zumbis. As autoridades colocam o aeroporto em quarentena, e em questão de horas as forças armadas, a polícia e também a mídia estavam no local. O Ministério da Saúde interdita todos que saíam do aeroporto, e uma unidade de força-tarefa chega para tentar resolver essa situação. A suspeita era de uma ação bioterrorista. O T-vírus não surgiu ali por acaso. Então, para ajudar essa força-tarefa, um agente especializado em bioterrorismo é chamado. Um homem que trabalhava diretamente para o presidente dos Estados Unidos, ainda mais depois de ter resgatado a filha dele, Ashley Graham, de sequestradores na Espanha. Esse agente é o próprio Leon S. Kennedy. Sob a liderança de Leon, então, a operação começa. Através de uma ligação de emergência, eles confirmam que os sobreviventes estão na sala VIP do aeroporto. Eram Claire, Ronnie, uma aeromoça, o senador Ron Davis e o seu assessor. Os agentes Angela e Greg planejavam enviar todo o seu esquadrão da força-tarefa para lá, mas eles não tinham experiência no combate contra zumbis. Então Leon ordena que apenas ele, Angela e Greg façam parte dessa operação. Ou caso algo dê errado, o número de infectados poderia aumentar drasticamente. Assim, os três chegam de helicóptero no local, e quando entram no aeroporto, não demora muito para ficarem frente a frente com dezenas de zumbis. E os agentes percebem qual é o terror que eles realmente estão enfrentando. Os três agentes chegam na sala VIP, onde Leon e Claire se reencontram pela primeira vez depois de 7 anos. Como sobreviventes de Raccoon City, Leon e Claire são os únicos ali com experiência para lidar com os zumbis. Então eles orientam a rota de fuga. O problema é que quando abrem caminho no corredor principal repleto de zumbis, Greg é pego e é mordido. Sabendo que, ao ser mordido, ele estava automaticamente infectado, Greg decide ficar para trás, se sacrificando para que os outros possam avançar até a saída. E, graças a ele, os outros sobrevivem e saem do aeroporto. Enquanto esse caos acontecia, em outra parte, numa casa, o Dr. Curtis Miller falava com alguém pelo telefone, se preparando para a próxima etapa do seu plano, que envolve atacar a própria sede da Will Pharma. Depois do evento no aeroporto, Leon conversa com o seu contato, Ingrid Hannigan. Ela conta que a agência interceptou um agente do General Miguel Grande em Los Angeles. Eles acreditam que terroristas da República do Bajirib estão envolvidos com esse evento e com aquele que aconteceu na Índia um tempo antes. Mas eles precisam investigar isso melhor. Enquanto espera para ser liberada pelas autoridades, Claire vê vários caminhões da Will Pharma chegando ali. E ao questionar, ela descobre, para sua surpresa, que a Will Pharma estava produzindo uma vacina para o T-vírus. E quem fala isso para ela é o mesmo homem que ela encontrou na sala de espera do aeroporto um tempo antes. Esse é Frederick Downing, o pesquisador-chefe da Will Pharma e o criador da vacina contra o T-vírus, a T-vacina. Leon chega e confirma essa informação, revelando ainda que o possível incidente na Índia foi um ataque bioterrorista feito pela organização do General Grande, e não pela Will Pharma. O que a Will Pharma fazia na Índia era, na verdade, produzir secretamente a cura para o vírus,
algo que foi um sucesso. Mas por causa dos protestos da Terra Save, eles não conseguiram levar a vacina para os Estados Unidos a tempo. E é por isso que a vacina chegou ali só agora. Ao saber disso, Claire fica arrasada. Ela acredita que a Terra Save, mesmo com a intenção de ajudar, acabou piorando as coisas. Mas Leon a consola. A Umbrella não existe mais, mas o seu legado de terror ainda existe. Várias outras organizações bioterroristas estão por aí produzindo todos os tipos de vírus, outras armas biológicas, até mesmo com o próprio T-vírus sendo vendido no mercado negro. Mas a Will Pharma não é uma delas, aparentemente. Leon e Claire são sobreviventes. A diferença é que enquanto Leon e Chris continuaram lutando contra a ameaça, Claire trava essa batalha de outra forma, salvando as vidas de pessoas inocentes. O problema é que essa conversa é interrompida, porque de repente uma grande explosão acontece. Os caminhões da Will Pharma com as vacinas foram destruídos. E essas eram as únicas amostras que eles tinham ali. O senador Ron Davis chega e pergunta quais são as exigências dos terroristas que fizeram isso. E Leon afirma que eles querem que a verdade seja divulgada. A verdade sobre o envolvimento do governo dos Estados Unidos com a Umbrella. E consequentemente com a produção do T-vírus. E com o incidente em Raccoon City. E apesar de Ron Davis alegar que não existe relação entre o governo e a Umbrella, é impossível convencer os terroristas do contrário. Nesse momento então, Claire afirma ter visto um dos possíveis terroristas durante o surto do aeroporto. Era o Dr. Curtis Miller. E para surpresa de todos, Angela revela que Curtis Miller é o seu irmão. Mesmo afirmando que Curtis não é um terrorista, Angela pega todo o seu equipamento e vai atrás dele. E Leon decide acompanhá-la. Mas ao chegarem na casa de Curtis, o lugar estava em chamas. Abalada com os acontecimentos, Angela revela que não vê o irmão há 3 anos. E que assim como Leon e Claire, Curtis Miller também é um sobrevivente de Raccoon City. Mas a sua esposa e filha morreram durante o incidente. Elas não saíram a tempo, antes da bomba explodir tudo. Então Angela agora acredita que sim, Curtis está envolvido na explosão da vacina e na liberação do T-vírus no aeroporto. O seu irmão se tornou um terrorista e ela promete que vai capturá-lo por isso. Enquanto isso acontecia, Claire acompanhava Frederick Downing até a sede da Will Pharma para conferir os dados da vacina. Mas o senador Davis não gosta da ideia de Frederick ter levado Claire para lá. E Frederick conta o porquê disso. Porque a Will Pharma tem também amostras do G-vírus. Segundo Frederick, a Will Pharma adquiriu o G-vírus no mercado negro, mas com o intuito de produzir uma vacina para ele, assim como fizeram com o T-vírus. Mas o G-vírus é uma ameaça muito maior e mais volátil. Por isso, essa produção foi engavetada por enquanto. Frederick também revela que o senador foi membro do comitê especial do governo que decidiu bombardear Raccoon City. Isso quer dizer que, se houve realmente um envolvimento entre o governo e a Umbrella, Ron Davis estava envolvido nisso. Ao ouvir tudo isso, Claire decide informar sobre tudo a Leon. Mas enquanto Claire se preparava para ligar, Frederick diz que tem algo de errado com o servidor e precisa ir até lá pessoalmente para resolver. Então Claire aproveita esse tempo para ligar para o Leon, informando o que descobriu, pedindo que ele a encontre ali mesmo, na Will Pharma. Nesse momento, o telefone da sala toca. Era Frederick, dizendo para Claire que encontrou uma bomba relógio e que é tarde demais para desativá-la. Claire deveria sair o mais rápido que pode dali. E enquanto Frederick falava, a ligação é cortada. E Claire vê Curtis Miller nesse momento aparecendo no jardim do prédio, segurando uma maleta. E então, uma explosão acontece. Com a explosão, Claire fica inconsciente e, quando ela desperta, ela vê o prédio inteiro
destruído. Leon e Angela chegam no prédio e se separam para investigar. Leon encontra Claire machucada por causa da explosão e ela conta sobre a bomba e que Curtis Miller estava no prédio. Curtis Miller estava com uma maleta. Ele estava com o G-Vírus. Mas é Angela quem encontra Miller. Acontece que ele tinha acabado de injetar o G-Vírus em si próprio, como William Birkin fez anos atrás. Curtis jurou que ia descobrir a verdade por trás do incidente em Raccoon City, e quando descobriu, ele jurou que faria o governo revelar para o mundo o que realmente aconteceu. Mas a pessoa que o ajudou a descobrir isso o abandonou. Foi o seu aliado quem plantou a bomba que destruiu a vacina e agora a que destruiu o prédio. Isso com a intenção de eliminar as provas, incluindo eliminar o próprio Curtis Miller. E ele injetou o vírus para se salvar, assim como fez William Birkin. Enquanto conversavam, soldados chegam no local, só que nesse momento Curtis se transforma num monstro G. Leon ajuda Claire a encontrar um elevador que a levaria para a saída do prédio, e ele vai ajudar Angela agora. Angela estava sendo contida pelos soldados, enquanto eles atiravam contra um infectado Curtis. Mas simples tiros não são mais o suficiente para pará-lo. Assim, Curtis começa a massacrar os soldados um a um. Leon chega e, com um lança-granadas, ele explode uma plataforma em cima de Curtis. O problema é que um sistema de defesa do prédio é ativado. Algo para evitar que os vírus e até dados saiam dali. Então o prédio começa a ser auto-esterilizado. Ou seja, tudo seria incinerado. E assim começa uma contagem regressiva de 5 minutos. O problema é que Curtis Miller continuava sofrendo mutações. E ele começa a ir atrás de Angela agora. Assim como William Birkin fez com a sua filha Sherry no passado. Curtis quer ir atrás de Angela pela ligação sanguínea entre eles. Porque para Curtis, o monstro G agora, Angela não é mais a sua irmã. É só um DNA compatível para a reprodução do vírus. Mas nesse momento, Leon estava ali para ajudar. E sem ter para onde fugir, com segundos para a incineração acontecer, Leon e Angela mergulham num poço. Assim, a incineração acontece, praticamente explodindo aquela área do prédio, incluindo o monstro G. Mas Curtis continuava vivo e continuava perseguindo Angela. Para piorar, o sistema de segurança agora continua uma segunda etapa da autodestruição e começa a sugar toda a estrutura para um precipício. Ao atacar Leon, o monstro G quase alcança Angela, mas ele tem um lapso, um momento de sanidade e pede para sua irmã fugir. E mesmo com Angela disposta a se sacrificar e morrer junto do irmão, Leon a salva. Leon impede Curtis de levar Angela, o jogando na cratera que engolia todo o prédio. E com a trava de segurança fechada, o que afundou do prédio explode. Com isso, Curtis Miller, o monstro G, finalmente morre. Enquanto isso, Claire, em vez de sair do prédio, foi para a sala de segurança. Ela acompanhou tudo e descobriu que tudo aquilo estava sendo gravado. Com tudo mais calmo agora, o senador Ron Davis chega de helicóptero na sede destruída da Will Pharma e Claire estava ali para confrontá-lo. Ela o acusa de ser a mente por trás de todos esses acontecimentos, tanto no aeroporto quanto na sede da Will Pharma. Isso na tentativa de recuperar o valor das ações da empresa, já que as ações da Will Pharma caíram por causa das acusações da TerraSave, e o senador Davis é um dos acionistas da empresa. Claire também acredita que foi Davis quem mandou Frederick destruir o G-Vírus quando ligou para ele. Mas Ron Davis não sabe do que Claire está falando. Ele nem sabe o que é o G-Vírus. Então nesse momento Leon aparece, confirmando que Davis não sabe de nada mesmo, porque todos eles foram enganados.
Acontece que, enquanto o incidente na Will Pharma acontecia, a agência de Leon conseguiu fazer o agente do General Grande falar. E todos, inclusive Curtis Miller e o Senador Davis, estavam sendo usados, porque o responsável por tudo era o próprio Frederick Downing. Claire percebe nesse momento o som de um tipo de sino, e percebe que é o mesmo sino que tocava quando Frederick Downing ligou para ela falando sobre a bomba. E o fio do telefone ali do heliponto estava cortado. Foi Frederick quem armou tudo isso e fugiu por ali. Ele usou Curtis Miller como bode expiatório enquanto vendia o vírus no mercado negro. Frederick forjou o incidente na Will Pharma e agora pretendia traficar tanto o T-Vírus como a T-Vacina, e a gravação da ação do G-Vírus em Curtis Miller. E o comprador de tudo isso era o General Grande. Mas, perto dali, Frederick deveria se encontrar com o agente do general agora. Só que quem aparece nesse momento é Claire e Leon. Frederick ameaça destruir a última amostra da vacina e até tenta chantageá-los, mas ele é surpreendido pelas costas por Angela. Graças a esse elemento surpresa então, Frederick Downing é preso e tanto a vacina como o vírus são levados pelas autoridades. Algum tempo depois, com tudo resolvido, Leon e Claire encontram Angela e contam que Frederick confessou tudo. Foi ele quem traficou o vírus para os terroristas na Índia. Ele era, na verdade, um negociante no mercado negro. Ele era um cientista sobrevivente da Umbrella anos atrás, que conseguiu sair de Raccoon City antes da sua destruição com as amostras tanto do T-Vírus como do G-Vírus. Ele apagou o seu passado e decidiu produzir uma vacina para vender junto do vírus. E por isso, ele entrou na Will Pharma e cresceu na empresa até se tornar o pesquisador-chefe. Foi na busca por clientes em potencial que ele se associou ao General Miguel Grande. Acontece que todos os incidentes envolvendo o T-Vírus atualmente, tanto no aeroporto como na Índia, nada mais eram do que Frederick expondo o seu produto, mostrando a sua eficácia para poder vendê-lo pelo preço maior. O irmão de Angela, Curtis Miller, foi usado por Frederick como uma ferramenta. Ele se aproveitou da sua busca por justiça. Com tudo terminado então, Leon é chamado para mais um trabalho. Assim, ele se despede de Angela e de Claire. Com todos os acontecimentos, o General Grande entrou numa campanha de desarmamento para tentar disfarçar suas atividades bioterroristas. O senador Ron Davis renunciou seu cargo depois do incidente na Will Pharma, onde era acionista. Só que no escritório do agora ex-senador, o telefone tocava sem parar, porque do lado do telefone estava Ron Davis morto, assassinado enquanto lia os jornais que diziam que a Will Pharma tinha acabado de ser comprada por outra empresa farmacêutica, uma nova corporação chamada TriCell. O assassino deleta todos os arquivos do computador de Ron Davis, todos os dados que indicavam qualquer ligação entre eles. Enquanto isso, nos destroços da sede da Will Pharma, os restos mortais de Curtis Miller são recolhidos pelos seus novos proprietários, os cientistas da TriCell. E é desse jeito que termina a história. Resident Evil Degeneration é um bom filme, com um CGI que mesmo sendo de 15 anos atrás não envelheceu tão mal assim. A ação é boa e vai direto ao ponto, a narrativa é ok e o roteiro na verdade é meio fraco. A história é um pouco confusa com as suas reviravoltas e motivações estranhas e mirabolantes. E começa bem, de forma bem misteriosa, mas depois vira só um caça ao monstro. Só que, de qualquer forma, o filme tem bons personagens, como os amados Leon e Claire, e a Angela também é uma personagem forte e interessante. Então, no geral, no final de tudo, por ser curto também,
É um filme que não agrada, mas também não incomoda. E o que importa é que ele já começa a mostrar traços da próxima grande ameaça da franquia, a Tricell. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.